texto central para a manhã de hoje encontramos na segunda epístola de Pedro, o capítulo número 3, o verso de ler 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo número 3. Ali nós encontramos o texto central. Vamos ler o verso 9 até o verso 14 e, por fim, vamos ler o 17 e 18. Segundas de Pedro, o capítulo 3, verso 9. Vamos à leitura. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11. Visto que todas essas coisas hão de assim acontecer, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os seus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando tais coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Último verso. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. O Evangelho de Cristo Jesus pronto a ser anunciado nesse lugar. A nossa prece é que o Senhor se faça presente e venha transportar esta mensagem até o mais interior das nossas células. E que cada um de nós possa ter um encontro derradeiro contigo e que possa determinar o nosso encontro com Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja e exalte o seu nome. Longe de mim e tudo sobre o Senhor. Faça-se presente. Fale para nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Como eu disse há pouco, não há um evento maior que o segundo advento, o regresso de Cristo Jesus. Sabem, queridos amigos, na quinta-feira, quando eu perguntei, afinal de contas, quem nos feitiçou, é por conta da situação espiritual ou da condição espiritual que a igreja se encontra. Eu tenho dito para os meus amigos, e talvez hoje aproveitem dizer para o pastor que está aqui a dirigir temporariamente a central, que vai para o Bongo e anuncia e fala que o pastor Gonda disse: quando irem para as igrejas, em todas as vossas mensagens terminem com a vinda de Cristo. Não inventem evangelhos. Esta mensagem vem se apagando em nossos púlpitos. E quando um atleta perde de vista o troféu, ou o final, ou a meta, em vão é a sua corrida. Podemos falar sobre oração, sobre casamento,
falar sobre a santidade, se não falarmos sobre o regresso da pessoa de Cristo Jesus, em vão é a nossa pregação. Disse Paulo, se ele morreu e não ressuscitou, vão é a nossa esperança. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e tudo terminou. O que faz viva a nossa fé e a nossa esperança é o fato de sabermos que Cristo Jesus morreu, ressuscitou e muito em breve ele há de voltar. Por esta razão, a cada página da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse, a Bíblia nos anuncia um Messias que há de vir ao nosso planeta. Porque ele é a nossa bendita esperança. É a solução dos nossos problemas. Então, se temos que depositar a nossa confiança em alguém, não temos um outro ser a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Por esta razão, os textos pelo qual nós lemos, Pedro, ele fala dos últimos dias. E sabem que os últimos dias do tempo de Pedro é o mesmo dos tempos dos apóstolos, é o mesmo dos tempos de Ellen White e não passa a ser diferente dos nossos tempos. São tempos em que a palavra de Deus se mantém em silêncio e parece que desaparece dentro dos nossos púlpitos. A igreja começa a abraçar outras mensagens diferentes daquele que é o evangelho do retorno da pessoa de Cristo Jesus. Alguns que abandonam a fé. E eu lhes digo, para nós que vivemos o adventismo dos anos de 2007 para baixo, eles entendem de como ardente era esta mensagem do regresso de Cristo em nossos corações. Saíamos de bairros em bairros cantando sobre o retorno de Cristo Jesus. Nós nos importávamos o quão empoeirado ficávamos durante o dia do sábado. Para nós, o mais importante era levar a mensagem para cada esquina, para cada bairro, que Cristo brevemente volta. E parece que aquela igreja que pregava este retorno de Cristo Jesus se cansou de pregar. E os dias de hoje ela se calou e perdeu todas as forças. E esse evangelho se apagou, não somente em nossos púlpitos, mas consequentemente em nossos corações. Acham demorada a vinda de Cristo? Pedro alerta a igreja que o Senhor não retarda a sua promessa. Sabem, prezados amigos, a doutrina da segunda vinda de Jesus é uma doutrina que vem sendo pregada ao longo dos séculos, mas também é uma doutrina pelo qual o inimigo vem lutando contra ela. O inimigo tem feito pessoas se esquecerem dessa doutrina. Mas sabem que, prezados amigos, eu lhes afirmo categoricamente que em tudo quanto a gente vem pregando, a conclusão é que Cristo volta para levar a sua igreja. Brevemente ele vem. Ele mesmo é quem disse, eis que vem sem demora. São suas palavras. Talvez poderíamos duvidar da palavra de João, de Pedro, talvez de Paulo. Mas como duvidaríamos das palavras do próprio ser que é Deus e que andou em nosso meio? E ele mesmo diz que ele vem sem demora. E diz que virá como um ladrão. Sabem, prezados amigos, a certeza que nós temos é que ele virá. Se é um acontecimento que todo cristão espera e que tem a fé que vai acontecer, mesmo sem nós provarmos materialmente, é a vinda de Cristo Jesus. Nós cremos de que ele vem. E Paulo disse que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Por mais que a gente não vê, a gente crê de que ele vem. Cremos nisso. E muitos, no dia em que ele há de vir ao mundo, poderão ficar de fora deste grande acontecimento por conta de algo, porque não acreditaram, não tiveram fé na vinda de Cristo Jesus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum de nós pode agradar a Deus se não tiver a fé em seu coração. A questão que levantaríamos nessa manhã
é o porquê Jesus virá novamente à terra. O porquê ele há de regressar. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que ele virá à nossa busca. Ele virá para que possa levar-nos de volta. Para isso, haverá muitos acontecimentos deste grande evento, um dos quais é a ressurreição dos mortos. A restauração dos nossos corpos. Então, Cristo Jesus, ele virá para que possa levar a sua igreja. Virá para ressuscitar os mortos. Virá para restaurar este nosso corpo, que através do pecado se corrompeu e hoje nós somos propensos à fome, ao fracasso, às lutas, à dor. Somos propensos à morte. Mas sabem que quando ele vier, ele trará este corpo glorioso em que nós perdemos através do pecado. Para muitos, esta mensagem do retorno e da transformação e a restauração do nosso planeta é uma fantasia. E para outros é uma loucura. Mas para nós é a nossa grandiosa esperança. E outra questão que levantaríamos quanto a este evento é como Jesus voltará. Como ele virá. A Bíblia Sagrada nos deixa claro que ele virá de forma repentina. Por esta razão, Paulo, ou melhor, Pedro disse que ele virá como um ladrão. Em um momento em que nós não esperamos. Em um momento em que não desejamos. E de forma repentina em que ele há de se manifestar sobre as nuvens. E além de vir de forma inesperada, ele virá inescapavelmente. Quer nós queiramos ou não, Cristo há de voltar. Por mais que eu aceite ou não, ele há de regressar. Este acontecimento do seu regresso é inescapável. Cedo ou tarde. Por mais que alguns achem como demorada o seu regresso, a certeza deste acontecimento é que Cristo voltará. E este acontecimento, para além de ser inescapável, é que ele virá pessoalmente. Nós o veremos com os nossos olhos. Apalparemos as suas mãos. Ele estará, ele mesmo, presencialmente em nosso mundo. E a Bíblia diz que será visível o seu retorno. Assim como um raio sai do Oriente para o Ocidente, e de igual modo como virá o Senhor, todos nós o veremos. A certeza é que sabemos que ele vem pela manhã, pela tarde e poderá vir pela noite. Se ele vier em nosso país de dia ou pela manhã, significa que no Japão ele virá de noite. Para outros virá ao meio-dia, quando para outros é à meia-noite. Temos a certeza em que em todas as estações do dia ele há de se manifestar a uma nação. Mas quanto dia e a hora ninguém sabe, diz a Bíblia. E um ponto importante é que ele virá vitoriosamente. Pilatos e outros soldados que crucificaram a Cristo, o último momento que lhe viram, eles entenderam que este era um derrotado que estava sendo crucificado. Mas este Cristo, que foi deixado de ser visto, crucificado no madeiro, eles voltarão a ver este Cristo que foi pregado por longo tempo de anos, como um Deus vitorioso se manifestando sobre as nuvens. É um acontecimento inescapável. O que ele trará quando ele voltar? Diz a Bíblia em Apocalipse que ele trará o galardão para aqueles que forem fiéis até a morte. Certa vez os discípulos foram até Cristo e perguntaram: Cristo, nós deixamos tudo para poder te seguir. O que receberemos de recompensa? O que o Senhor poderá nos dar como lucro de termos abandonado a família, de termos abandonado as paixões, a felicidade que o mundo nos apresenta? O que o Senhor há de nos dar? Jesus não disse que vocês em meu nome receberão emprego. Não disse que em meu nome, ou por terem abandonado a tudo e a me seguirem, receberão o carro que vocês desejam, a casa que vocês desejam. Jesus Cristo disse aos discípulos:
por teres rejeitado ou renunciado o mundo, vocês hão de receber a vida eterna. Esta é a maior promessa, é o maior galardão de todos aqueles que abandonam a Cristo Jesus. Viver a vida eterna na presença de Deus é a melhor coisa em que um homem pode experimentar. Ele não somente trará a vida eterna para aqueles que rejeitaram o mundo, que abandonaram a concupiscência da carne e dos olhos, mas também ele trará a morte e o juízo da morte eterna para aqueles que o rejeitaram. Para aqueles que lhes foi pregado sobre este Cristo que há de voltar e rejeitaram este Evangelho. A condenação da morte eterna chegará a este. E isto será trago por esse Cristo a qual nós anunciamos. É assim que, queridos amigos, o maravilhoso da Bíblia é que ele não termina em falar sobre a morte de Cristo, mas ela vai muito além. É anunciar a sua ressurreição, o seu regresso, e assim como o novo céu e a nova terra que nos aguarda. Ele mesmo, Cristo, disse que, como foi nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, assim há de acontecer no dia ou na vinda do Filho do Homem. Para nós cristãos, a vinda de Cristo é a nossa maior esperança. Aquela esperança que pulsa em nossos corações. E é assim que esse Evangelho, ela nos traz a esperança de que Deus há de restaurar este planeta, há de restaurar as nossas vidas, há de restaurar as famílias, há de fazer tudo de novo. É por isso que o Gênesis começa com o mundo sem pecado, mas o Gênesis 3 em diante, até o Apocalipse 20, fala de um grande conflito. Mas os dois últimos capítulos da Bíblia terminam em falar de um novo céu e uma nova terra. Enquanto os primeiros dois capítulos falam de um novo céu e nova terra, ou um paraíso, os dois últimos capítulos terminam em falar sobre um novo céu e uma nova terra. Em outras palavras, é Cristo anunciando para a igreja de que de igual modo como foi no começo, assim será no princípio. E isto deve aquecer os vossos corações, para que tenham a esperança viva de que as coisas hão de terminar bem. Pensei que diria amém. Prezados amigos, é assim que Deus espera de nós. Por essa razão, ele falou, Pedro aqui, falou sobre como acontecerá o regresso de Cristo. De que ele há de voltar. Muito em breve vem. Esta é a promessa. E há de acontecer. Mas a questão é o que Deus espera de nós, mediante a sua vinda. O que ele espera do coral, o que espera dos anciãos, o que espera de cada membro dessa igreja. Ele mesmo responde nos versos a seguir que devemos viver em santo procedimento, viver em um santo estilo de vida, Senhor. É isso. Ter uma família santa, agradável e irrepreensível. É o que Deus espera de nós. Que amadureçamos a cada dia até o encontro com Ele. As mensagens que nós pregamos é para que a gente esteja maduro para o breve retorno de Cristo, que vai precisar de um encontro entre eu e Ele. Procurai ser achados sem máculas e irrepreensíveis. A vinda de Cristo Jesus é a consumação dos séculos. É o fim de tudo. O fim do pecado. O final da morte. E um novo começo para a história desse planeta. E saber que Jesus está voltando me faz querer orar mais, estudar mais a sua palavra. Me faz mais confiar a Deus do que recorrer às casas escuras. Em vez de usar a planta do selene, usar a esperança e a certeza do poder divino.
em vez de ser orgulhoso, procurar ser humilde e ser um membro que une a igreja de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que as mulheres usem as suas forças para darem continuidade a uma geração irrepreensível que aguarda a vinda de Cristo como mulheres santas de Deus. É o que Deus espera de nós. A triste notícia é que quando Ele voltar, muitos estarão despreparados. Como eu disse há pouco, que a vinda de Jesus deve ser um incentivo para que a gente saia deste lugar e pregue para os nossos amigos e vizinhos. Sabemos que nem todo mundo será salvo, mas no meio do mundo haverá aqueles que hão de se salvar. Haverá aqueles que ouvirão as boas novas e abraçarão essa esperança e se unirão a esse grupo que está aguardando a Cristo. A Bíblia diz que chegará um dia que Deus sacudirá os seus de a terra. Será um dia da salvação para aqueles que conhecem a Cristo. Mas também será um dia de condenação para aqueles que, mesmo estando dentro desta igreja, e não abraçaram a fé em Cristo Jesus. Será um desespero. Semelhantes à mulher de Ló, que conosco oraram, cantaram, evangelizaram, mas que o final de tudo será a perdição. E assim que, prezados amigos, a questão que eu levantaria nesta manhã é: você está preparado? Você está preparado para o encontro com Cristo Jesus? Pelo tempo que você tem de adventismo? Ou para você, amigo, que está aqui pela primeira vez, convidado por um amigo, por um vizinho, você está preparado para este grande encontro com Cristo? O dia em que as montanhas hão de se esconder pela presença de Deus? Há muitos amigos meus ateus que questionam a minha fé. Mas eu vivo nessa certeza e creio de que isso vai acontecer, porque tudo quanto Cristo Jesus anunciou de que aconteceria, está acontecendo. E Ele não é homem para que falhe naquilo que Ele diz. Ele é um homem, Deus, justo e fiel para fazer cumprir a sua promessa. E a pergunta que eu faria novamente é: você está preparado? Olha para a maneira como estás levando a sua vida cristã. Você está preparado? Há um escritor que eu não conheço, mas eu li o que ele escreveu, Luís Siqueira. Ele diz que nunca perca a sua identidade espiritual, pois quando Jesus voltar, ele será o seu passaporte para a glória. A sua identidade espiritual será o seu passaporte para a entrada no céu. E eu pergunto para você: como está a sua vida espiritual? Como está? Engana-se aquele que pensa que ter uma vida de santidade é se abster da alegria. Há muitos jovens que renunciam à fé, não aceitam ser cristão. Dizem que a vida cristã é um corpo de regra e que rouba a minha felicidade e alegria. Mas eu lhes digo que a vida com Deus é a única forma de mantermos a nossa felicidade de forma constante. Quer ser um jovem, uma mulher, um amigo feliz continuamente, só um papel. Viva a vida com Deus. Porque a alegria, a felicidade que nós adquirimos quando andamos com Deus é uma felicidade que não é vestida de máscara. Não é uma felicidade fingida. É uma felicidade sem vícios. Uma felicidade sem ressaca. Não é uma felicidade que você desfruta no momento e depois, quando termina a coisa, você sente o peso de consciência. Não é esta felicidade que Cristo Jesus dá para você. A felicidade que Cristo dá para nós é uma felicidade verdadeira que somente Deus dá. Amém, Senhor? É por isso que eu tenho dito para os meus amigos que sou uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Porque
Cristo entrou em meu coração e fez desse jovem pequeno um homem felicíssimo da vida. Apesar dos meus altos e baixos, sinto-me alegre e prego este Cristo para que as pessoas recebam a Cristo e recebendo possam desfrutar da verdadeira alegria que somente aqueles que têm Deus podem sentir. Imagine viver diante da presença de Deus nesse mundo. E mais ainda, no mundo por vir, sem pecado. Como é? Eu creio que algo maravilhoso é estar na presença de Deus. O outro autor, Rissem Sequeira, disse que quando Jesus voltar, será um espetáculo. Mas até lá, temos de ser fortes. Temos que suportar as dores que esse mundo nos traz. A vida cristã, ela traz as suas dificuldades. Algumas vezes choramos por sermos desempregados por conta da nossa fidelidade a Deus. Através do concurso no sábado, perdemos emprego ou mesmo a admissão para uma faculdade. Mas, prezados amigos, compensa servir a Cristo. Compensa. É maravilhoso. Por esta razão, queridos, aguentemos as dores que esse mundo nos traz. Nós não somos fracassados que desejamos em viver 80 anos nesse mundo que a vida nos dá, de prazeres que esse mundo e perdermos o céu. Há uma eternidade que está nos aguardando. E essa é a nossa bendita esperança. Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem o Pai. Ou senão o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Este Jesus que entre vós foi assunto ao céu, virá de modo como os vistes subir. Atos 11. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para atribuir a cada um segundo as suas obras. João 14, 1, 3. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhes teria dito que vou preparar um lugar. E voltarei comigo mesmo para vos levar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Apocalipse 22, 20. As palavras mais maravilhosas da Bíblia Sagrada. Não é João a escrever. É o próprio Senhor. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. O profeta responde: amém. Vem, Senhor Jesus. Esse que vem sem demora. Prezados amigos, querida Igreja Santa, Senhor vem. A cada página da Bíblia Sagrada encontramos indícios indicando para o breve regresso de Cristo Jesus. Não sei quando, mas ele vem. Ele vem. Eu sei que há muitos de nós que perdemos de vista esta mensagem e em muitos corações se apagou esta esperança. Em que confiaremos? Aonde depositaremos a nossa esperança se a bendita volta de Cristo, que deve ser a nossa esperança, se apagou? A quem confiaremos? Não temos um outro lugar, uma outra mensagem que consola nossos corações, que conforta o coração daquele que perdeu alguém que ama, ou daquele que vê este mundo como um lugar imperfeito de dor, e luta e sofrimento. Não temos.
A nossa bendita esperança está no regresso de Cristo Jesus. Mas para isso, o Senhor pede de nós a preparação. A preparação. Preparação do nosso caráter individual. Preparação das nossas famílias. Preparação da igreja de Deus. Porque o Senhor há de voltar. É para levar a sua igreja. Para isso, o Senhor precisa de nós esta preparação. Hoje eu quero estender um convite especial. Não importa por quanto tempo você está dentro dessa igreja. Não importa se você está em que cargo como ancião, enfim. Não importa. Se você é amigo que está aqui pela primeira vez. Se é batizado ou não batizado. O convite que eu vou estender hoje é para todos aqueles que compreendem que precisam despertar dessa sonolência espiritual. Como disse Paulo, levanta-te tu que dormes, porque a aurora vem raiando em sua vida. A nossa salvação está mais próxima do que quando assentamos a fé. Para isso o Senhor está nos convidando, para que haja esta preparação hoje e agora. Que despertemos desta sonolência espiritual. Voltemos em casa como verdadeiros candidatos para o reino de Deus. Para isso você precisa receber a Cristo Jesus. Você pode fazê-lo hoje, agora, neste lugar. É por essa razão que eu vou fazer este convite para todos aqueles que desejam abraçar a Cristo e dizer que, Senhor, por muito tempo esta esperança se apagou em meu coração e hoje eu quero voltar a abraçar, a confiar e aprender a esperar até que o Senhor se manifeste nas nuvens da glória. Eu vou esperar por você neste lugar. A todos aqueles que querem fazer esta oração. A todos aqueles que querem abrir o seu coração. Estarei esperando por você aqui em frente. Não importando a sua condição, eu estarei esperando por você. Louvado seja Deus, eu vejo amigas vindo ali. Enquanto isso, Constantina vem a cantar, enquanto a igreja virá. Este convite que eu estou fazendo é para a nossa preparação. Não deixe a preparação para amanhã. Não deixe a sua entrega para amanhã. Não importa se você está aqui pela primeira vez, querida visita, esse convite também é para você. Está preparado você? Se ele amanhã vier, está preparado? Ou você está ocupado nas redes sociais? Ocupado com os seus negócios? E perdendo de vista aquilo que é o maior evento que nos aguarda? Está você desperto? Está você acordado? Temos hoje para abrirmos o nosso coração a Ele e nos prepararmos. Estou esperando por você. E que esqueces tu desprezaste o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje encontrasses com Jesus. É real teu desejo de ver voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios em tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria eu sem ti? Talvez tu procurasses esconder
algum pecado que não queira submeter, que morreu com os filhos merecendo. E ao teu desejo de ver voltar, tu anseias ver o teu Salvador. São meus lábios que tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Muitos de nós desejamos ver Cristo, mas não queremos nos preparar. Há um tempo atrás, a filha do pastor Fino disse: o pastor sempre que pega diz que hoje é o dia das boas novas. E ela tem a razão, que hoje é o dia das boas novas. Hoje é o dia pelo qual a palavra de Deus é anunciada e cada um de nós recebe o maná do céu. O anúncio de que o Senhor há de refazer esse planeta e restaurar aquilo que um dia se perdeu. É o dia das boas novas. Porque o Senhor está dando a oportunidade de um novo começo para cada um de nós. Uma nova chance, uma nova oportunidade e uma nova história. Esse convite eu estendi para a igreja. Também para orar. Louvado seja Deus. E há homens e mulheres que atenderam a este convite. Agora, ao sairmos desse lugar, ali começa a nossa pregação. Aqui termina, assim, a minha pregação. Ao saírem daqui, começa a pregação de cada um de nós. Qual será o seu estilo de vida? Oração, leitura da palavra e testemunho. Orar em todo o tempo, ler a Bíblia todos os dias e testemunhar para os outros. Leiam, sejam robustos na palavra de Deus. O Senhor está aqui e atendeu a nossa entrega. Durante essa semana oramos, e eu creio que nossos pecados foram perdoados. E o Senhor nos recebeu de novo. Que saiamos desse lugar, terminemos essa semana como homens e mulheres que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. De igual modo como Moisés desceu do monte com o rosto aceso da glória de Deus, as nossas comunidades também recebam homens e mulheres que resplandeçam da luz do Senhor. Que o Senhor vos capacite. Faça de vós bons pais, boas mães, bons jovens, bons filhos, bons anciãos, boas diretoras, boas vizinhas, boas negociantes. Para isso que Ele derrame hoje o seu Santo Espírito sobre cada um de vós. Nós vamos pedir que a igreja se coloque em pé para juntos orarmos. Nosso Deus e Pai, obrigado, querido Deus, porque a Tua palavra foi aberta durante esta semana. O Teu Evangelho foi anunciado. O Teu servo agora se sente inocente pelo sangue de cada um de nós. Cumpriu fielmente com a parte que lhe corresponde. Mas eis ali o fruto. Durante a semana foram dezenas de homens e mulheres que entregaram suas vidas a Cristo para que o Senhor as molde. E hoje estamos terminando e temos aqui um outro grupo. São homens que vêm caminhando contigo, mas que de hoje em diante querem começar de novo, mas que esse grande começo querem marcar o primeiro passo contigo. Para isso, querido Deus,
aceite a entrega de cada um de nós diante da tua presença. Eu apenas como amigo estou apresentando as suas ovelhinhas diante de tuas mãos. Aceita-os. Perdoe nossas iniquidades. Faça de cada uma delas boas mães, boas jovens. De cada um deles bons pais, bons jovens. Bons vizinhos. Bons negociantes. Bons cidadãos desse país. Mas mais do que tudo isto, faça deles verdadeiros candidatos para teu santo reino. Faça resplandecer o seu rosto sobre eles. Que o amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos eles. Para os pais, continue a dar sabedoria para que continue a instruir as suas famílias no caminho do Senhor, para que quando o Senhor voltar, eles também possam apresentar a eles juntamente das suas famílias. Aos jovens, faça deles bons estudantes nas suas escolas. Pessoas que saibam tomar as suas decisões. Dê-lhes êxito na escolha de seus parceiros, na escolha dos cursos acadêmicos, na escolha de seus trabalhos. Ajude-os a ultrapassar os vendavais que esse mundo está nos apresentando. Que mais do que tudo isso, guarde a sua palavra aprendida durante essa semana para que não voltemos a pecar contra ti. Que saiamos desse lugar como novas criaturas no reino de Deus. Leva-nos em tua paz, na tua graça. Que o Senhor